Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, com muito orgulho, eu tenho a honra de trazer meu amigo querido, que eu admiro profundamente. Tem uma coluna semanal na Tribuna Digital, que eu acompanho, sempre mando um recadinho carinhoso, porque são muito inspiradores, são crônicas do dia a dia e que motivam a gente para refletir, para transformar nossa conduta. Ele que é advogado criminalista e professor universitário. Professor universitário é aquele cara que ensina, mas aprende todo dia com seus alunos. Isso é uma riqueza. Além de tudo, membro da Academia Santista de Letras, vai falar um pouco sobre a revista que foi lançada recentemente, e quero aqui mandar um abraço para minha querida Thaís Cury, o vice-presidente Eustácio, a Thaís, presidente da Academia Santista de Letras, que já esteve aqui, e ele vai falar um pouquinho de um dos artigos dele nessa revista que foi lançada há alguns dias. Então, boa tarde, meu querido amigo. Olá, Rosilma, que honra estar aqui mais uma vez. Seu programa é um espaço tão inteligente aqui da nossa região. Vir aqui falar de direito, de cultura, de tantos ensinamentos que a gente se abebera aqui desse programa. Então, fazer parte dessa história é algo que me deixa muito, muito feliz e muito honrado. Você falou do direito, né? O direito se transformou numa paixão muito grande minha. Eu me encontrei no direito, né? Eu queria ter feito medicina, não deu. Acabei fazendo letras. E letras foi um instrumental importante para fazer direito. Mas quando eu comecei a fazer o direito, eu me apaixonei de uma tal forma, porque o direito é a nossa vida, né? É a nossa vida, e as suas crônicas, né? Muitas vezes você não aborda o direito, mas a gente que conhece o direito e a gente vive o dia a dia, os problemas das pessoas, a gente percebe como faz falta um pouquinho de conhecimento de direito, como as pessoas não sabem, às vezes, lutar pelos direitos que têm, e lutam, às vezes, pelos direitos que não têm. E lutam da maneira errada, né? Ou dando um soco na cara, por exemplo. É verdade ou não? O seu projeto é muito tocante na questão do ensino fundamental, do ensino médio, de princípios jurídicos para os jovens. A sua iniciativa, Rosilma, ela é extraordinária, porque eu considero que deveria ser parte da grade obrigatória de qualquer escola fundamental, ensino médio, os direitos básicos, não é? Direito constitucional, aspectos da legislação penal, civil, do direito do consumidor, os prazos para devolução de um produto, por exemplo. É através do conhecimento da legislação, do conhecimento das regras impostas pela lei, é que nós vamos poder exercer a cidadania. Porque um cidadão que não tem o conhecimento das regras do jogo da vida, que é a lei que traz para nós, são as legislações que apresentam para nós essas regras, quando você desconhece, você tem dificuldade de exercer todas as facetas humanas. Então a legislação de fato é algo fundamental de ser conhecida, e nós estamos trabalhando muito para que as pessoas conheçam cada vez mais os seus direitos, principalmente também os seus deveres, porque muitas pessoas pensam que só tem direitos, exatamente, né? Porque o direito, ele é, como eu digo sempre para meus alunos, são as primeiras aulas que eu dou. A primeira aula é que o direito é um meio de adaptação. Quem não se adapta é extinto. Então, mostro na natureza, as árvores, os animais, e até você, quando muda de escola, você tem que se adaptar às novas regras, senão você é expulso, né? E a outra que eu falo é que o direito não nasce em árvore, ele nasce de uma obrigação cumprida frente ao outro. Claro. Então, se você não sabe a sua obrigação e não a cumpre em relação a mim, meu direito não nasce. Quando você diz isso para uma criança, Paulo, ela abre a mente dela. Nós brincávamos em sala de aula as obrigações de espelho, né? O Estatuto da Criança e Adolescente só tem direitos. Eu falei, poxa, mas como só tem direitos? Todo direito tem implícita uma obrigação. Claro. Aí eu fazia o exercício assim. Primeiro, o artigo do ECA, né? Toda criança deve ser respeitada. Aí isso é um direito? É um direito. O que gera em todos vocês aqui, olha, essa aqui que está na frente, ela é criança, jovem, ela tem que ser respeitada. E o que gera nos outros de obrigação? Aí, obrigação espelho, respeitar. Então, é isso, né? É a voz ativa e a voz passiva do verbo. Isso é importantíssimo. Você mesmo mencionou, né?
Infelizmente hoje, em razão até do desconhecimento da legislação, das legislações, do dia a dia tão difícil que nós vivemos no nosso país, a violência ela se agiganta, né? Nós não conseguimos dar uma volta no quarteirão com segurança. Então é importante e fundamental não só a melhoria das políticas públicas para que as pessoas possam ter uma vida melhor, mas, repito, as pessoas entenderem as regras do jogo, entenderem como a legislação funciona, entenderem que tem consequência. Quando você fala, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, tá lá. Adolescente a partir dos 12 anos. Então, com 12 anos, você passa a ter responsabilidade. Você não comete crime, mas você pode vir a cometer um ato infracional. Então, quantos jovens, estamos num espaço específico para falar disso, Sim. né? Conhecem o ECA da maneira como deveria ser conhecido, para poder até se fazer valer dele, dos seus direitos e cumprir os deveres ali impostos. Então, é fundamental que isso seja tinha muito aluno que dizia, né? assim, professora, até a escola mesmo, agora não pode expulsar o aluno da escola. Aí eu dizia assim para ele, mas acontece o seguinte, aqui é uma escola privada, então é um contrato privado. Sim. Acordo de vontades. O seu pai e a sua mãe vieram representar você, que vai exercer um direito de aprender direito. Não é obrigação, é direito. E ele assinou o contrato por você porque você é menor. A escola concordou, é um acordo de vontades. O que gera para você? Obrigação de cumprir o acordo. Claro. E se você não cumpre? Você pode sofrer as consequências do não cumprimento. Então a escola pode chamar seu pai, isso. seu representante e dizer assim, não nos interessa mais cumprir o nosso contrato, não vamos cumprir esse ano, mas avisando, o ano que vem não há interesse, porque vocês foram inadimplentes, vocês não cumpriram a sua parte do contrato. Aí eles entendem, é mesmo, professora, porque a escola tinha isso, a gente não pode expulsar. Opa, espera um pouquinho, vamos raciocinar aqui. Mas eu queria que você falasse do seu artigo maravilhoso da revista nova da Academia Santista de Letras. Foi um artigo que eu acabei trazendo para um tema mais do ambiente jurídico. O título do artigo são Os Gigantes da Alma no Tribunal do Júri, que eu levei em conta uma obra que é uma obra de cabeceira, que fica até a dica, aparecendo agora a imagem ali, 4 Gigantes da Alma, do Mirei Lopes. É um livro que eu indico aos meus alunos que querem enveredar pela área criminal, querem atuar na área criminal, né, porque está lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, sem juridiquês, mas é ali que está previsto o Tribunal do Júri, que, para quem não sabe, é o espaço em que são julgados os crimes dolosos contra a vida. O homicídio, incluído o feminicídio, né, dentro dessa órbita, o infanticídio, o suicídio, não aquele que atenta contra a própria vida, que esse não pratica crime, mas quem instiga, quem induz ou quem auxilia, e a prática do aborto. São os crimes que vão para o Tribunal do Júri. E é muito comum, Rosilon, quando nós estamos falando desse tema... E doloso com intenção. Isso. O dolo é quando a pessoa tem a intenção deliberada de cometer. Isso. Porque se for na modalidade culposa, por exemplo, um acidente de trânsito, aí seria julgado por um juiz comum. Então, dito isso... As pessoas perguntam, poxa, como é que você consegue defender, né? Você, em tantas oportunidades... Sim, é um questionamento que se faz por criminalista. Sempre, não é? Poxa, você disse que desde que descobriu que uma pessoa tinha que ter uma profissão, você queria ser advogado criminalista e daí por diante. Então, como é que você se sente defendendo alguém? Defendendo um criminoso, defendendo um sujeito acusado lei. de um homicídio qualificado e aparece na televisão e aquela repercussão. E aí eu indico esse livro. Porque esse livro do Mirei Lopes, que fala dos 4 gigantes da alma, né? O medo, a ira, o amor e o dever, fala justamente isso. Esses crimes que vão para o júri são aqueles crimes que eu costumo dizer que qualquer um de nós pode vir a praticá-lo, não é? Uma pessoa pode dizer pela sua índole e caráter que jamais traficaria drogas, que jamais roubaria alguém, que jamais, enfim, praticaria nenhum dos crimes ali apontados no Código Penal. Mas nenhum de nós aqui pode dizer, desafio qualquer um, dizer que jamais praticaria um crime doloso contra a vida, praticaria um homicídio. Porque, de repente, um exemplo que eu uso sempre, não é? Uma pessoa chega na sua casa e encontra um ente querido subjugado por um bandido, armado. Você não vai agir em legítima defesa daquela pessoa que você ama? Certamente você vai ter que fazê-lo. Normalmente eu até brinco. Sabe o que você vai ter que fazer se porventura uma situação dessa acontecer? Você vai ter que me ligar. Porque o advogado vai ter que ser a sua voz no processo para dizer que você agiu em legítima defesa de um terceiro. Então, tratando disso, nesse meu artigo, eu falei dos 4 sentimentos que movem, que é o medo,
né? Que é talvez você o pode sentimento matar mais por medo. Por medo, que é a situação, é um sentimento que eu considero mais forte do que até o amor, a ira e o dever. Porque por medo, quantos vídeos tem na internet, por exemplo, de uma mãe ali salvando o filho, levanta um carro de medo de ver a morte do seu filho? Então o medo é muito poderoso. Sim. O amor, que todos nós conhecemos, né, que é um sentimento muito, muito valioso e importante, que dá origem até, aí daria outro programa, né, que são os homicídios passionais, né, aquelas as pessoas dizem que matam por amor. É possível matar por amor? É outra polêmica, né? É, sim. Por isso que precisa saber mais vezes. Nós temos Cada a dia ira, falar de um gigante. A ira, que é justamente esse sentimento de ódio, né? Sim. Que infelizmente no Brasil hoje nós estamos vivendo no mundo inteiro, né? Sim, sim. Eleições, essa questão política, sim. de um lado e de outro, extrema direita, extrema esquerda, aquela briga. A ira tem motivado quantos homicídios têm acontecido, terríveis, né? Verdade. E o dever, que é aquela obrigação, que é de repente um profissional da área da segurança pública, que de repente das Forças Armadas, enfim, que está numa guerra, numa luta, numa operação, e de repente acaba acontecendo uma situação dessa. Então são as motivações que levam alguém de bem a cometer um crime. Então, uma pessoa que em condições normais não cometeria. Então, por isso que eu acho assim, Paulo, não sei se você concorda comigo, nós estamos conversando aqui, aliás, um papo bastante agradável, e eu digo assim para você, eu não concordo com você, eu jamais mataria alguém. Ou até o aborto, né, que entra nisso também, jamais faria um aborto. Mas aí você pensa nos gigantes da alma, se você estiver sob o domínio de um deles, qualquer deles, né? Será que eu mataria? Será que eu faria o aborto? Porque a gente escuta, principalmente vê em redes sociais aquelas polêmicas. Não, mas matar o inocente, tudo bem. Sim, aqui, conversando, sim, todo mundo tem direito de viver, direito à vida, tal. Mas e certas situações que a gente sabe? O aborto é um tema muito polêmico. O advogado criminalista, antes de tudo, ele é alguém que tem que ser misericordioso. Sim. Porque o Dr. Valdir Troncoso Pérez, que é um dos maiores criminalistas que o Brasil já teve, era considerado o príncipe dos advogados, ele disse isso muitas vezes, né? Que o advogado criminalista, ele desce ali a escada no mais baixo degrau para salvar uma pessoa, às vezes de uma injustiça, de uma acusação nefasta. Porque você colocar uma pessoa no banco dos réus é muito fácil. Você julgar, como você bem pontuou, com a cabeça fria, uma circunstância que você está distante. Agora, de repente, uma mãe que está numa situação ali, já tem vários filhos, numa situação de extrema pobreza, de violência doméstica, enfim, de repente pratica um ato desse. Tem que ser julgada com parcimônia, com sabedoria. Não é isenção de pena, mas é dar a cada qual o que lhe cabe. Sim, não é passar a mão na cabeça. Eu me lembro que quando eu estava dando direito lá para os jovenzinhos, a gente fazia debates em relação a isso, né? E uma das coisas que a gente conversava era o seguinte, né? Muitas vezes o advogado, mas ele confessou o crime. Aí nós temos o Gucci, né? Que tem o livro, se não me engano, acho que é a tese de doutorado dele, que é os 19 motivos por que uma pessoa confessa e às vezes nem é verdade. Então, tanto é que no Brasil não tem essa história de confissão, né? A confissão, ela não é considerada prova. Mas ele é réu, confesso. Ela é considerada uma circunstância de atenuar a pena. Sim. Se porventura a pessoa confessar, ela pode ter uma redução da pena, mas o fato dela dizer que foi ela que praticou o crime por si só não pode servir como argumento. Ela pode estar confessando para proteger alguém, enfim. Claro. Agora, é interessante assim, você falou que o advogado criminalista, ele tem que se pôr na pele e descer o último degrau. E as pessoas não entendem que muitas vezes o advogado criminalista, ele opta por defender aquela pessoa para que ela, não para absolver, porque foi provado, ele disse que foi ele mesmo, mas para dar uma pena justa, não é isso? Claro, sem dúvida. Em muitos, aliás, nos últimos júris, eu já fiz em 20 anos de carreira mais de 150 plenários do júri, sem contar os casos que não vão para o plenário. E 10 anos como professor universitário na Unisantos. Parabéns, Esse ano é um ano muito especial na minha vida, né? Muito bom. São datas aí bem importantes. E com relação a essa questão dos julgamentos, na maioria das vezes eu vou para pedir a condenação do meu cliente. Fala, como assim? Não a condenação, para que seja aplicada a pena correta.
para que muitas das vezes a acusação ela pede muito mais do que deveria ser pedido em relação àquela pessoa, e cabe à defesa o quê? Não dizer que ele não fez absolutamente nada. É difícil acontecer como nós vemos no cinema norte-americano, lá, guilty or not guilty, culpado ou inocente. Sim. Não funciona dessa maneira. É possível que aconteça, mas é raro. Porque normalmente você vai sustentar uma tese para quê? Para diminuir a quantidade de pena do acusado naquela circunstância. Então veja como não é tão complexo como as pessoas imaginam fazer uma defesa de alguém acusado de um crime contra a vida. Porque existem muitas vertentes que podem ser levantadas numa situação como essa. Uma coisa, eu vou fazer um rápido intervalo, voltamos já, mas eu vou te fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta agora e vai responder depois do intervalo. Uma coisa também que a gente pensa em relação a isso que você está falando é tanto pedir a pena justa, né? Não pedir absolvição, né? E também o que causa muita estranheza nas pessoas é que o promotor peça a absolvição, e também uma coisa que acontece nos Estados Unidos e que não acontece aqui é aquela prova que o cara já está condenado, já morto, e aparece uma prova do nada, e aí ele aparece assim, aquele efeito surpresa. Ele vai falar com vocês sobre isso, já voltamos já. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Voltamos e agora nós temos 7 minutinhos e um pouquinho para concluir, e aí as perguntas que eu fiz para você no primeiro bloco. Se é possível apresentar prova surpresa como nos filmes americanos no tribunal? O que mais que eu perguntei mesmo? Não, então, com relação a essa questão, que é uma questão muito polêmica, né?
As carreiras jurídicas, elas são exploradas muito no cinema, Sim, né? Então, principalmente a área penal, né? Na área penal, você tem lá o advogado do diabo. Você não vê outra profissão. Você não vê lá o arquiteto do diabo, o engenheiro do diabo, mas o advogado, eles dão um jeito de encaixar o nosso trabalho. Principalmente o trabalho de júri, né? Então, de uma maneira bastante objetiva, o júri norte-americano é bastante diferente do nosso. Por exemplo, lá os jurados, eles precisam compor uma unanimidade, ou seja, eles se reúnem depois da sessão de julgamento e eles deliberam até que cheguem a uma conclusão. Diferentemente no Brasil, que nós temos aqui só para encurtar a conversa, tem o princípio da incomunicabilidade. O jurado não pode falar com o outro a respeito do caso. Completamente ele vota diferente, né? Com base na sua convicção individual. Entendi. Então, aí são contados lá por maioria de votos, bastou para uma tese ser acolhida ou não. Então tem essa questão. A questão da prova surpresa, no direito penal brasileiro processual, não é admitido. Porque justamente existe a ampla defesa do contraditório, tem que se dar vista a outra parte para poder ter ciência. Isso pode acontecer, pode alguém estar assistindo, eu estava assistindo um júri e vi um advogado trazer um documento sem dar vista a outra parte. Isso pode acontecer, ele pode pedir a permissão para o promotor e se o promotor concordar e o juiz anuir, pode ser que seja apresentado, mas não é a regra. No direito processual, a jurisprudência é uníssona, é única no sentido de não cabe esse tipo de procedimento, apesar de já ter acontecido no Brasil algumas situações como essa que eu acabei de dizer. Então, tem essas diferenças entre o júri brasileiro e o júri norte-americano. E a história, por exemplo, de você pedir, como você disse, né, que você pede a condenação de quem você deveria, em tese, defender, e o promotor pede a absolvição, ele que é a acusação, pede a absolvição. É possível então, isso? Isso acontece. Sim, o advogado ele não pode pedir a condenação do seu constituído. Ele pode defender uma tese que, de certa maneira, comprometa os interesses do seu cliente, mas melhorando a situação dele. Diferentemente do promotor. O promotor ele pode, a qualquer momento do julgamento, já presenciei, já atuei em júris, que na réplica o promotor se deu conta de que aquilo não cabia e mudou o destino e pediu absolvição e pediu a queda de uma qualificadora, etc. O promotor, como titular da ação penal, ou seja, aquele que acusa, sim, ele tem essa prerrogativa e muitos bons. Aqui em Santos nós tivemos tantos brilhantes promotores, né? Dr. Otávio Borba de Vasconcelos Filho, o maior promotor do júri. Sim, né? Sim. O Dr. Acauí, que ficou bastante tempo aqui. Agora o Fábio Pérez, um jovem contemporâneo nosso na faculdade, promotor exímio, habilidoso, inteligente. Então, muitas vezes as pessoas vão se deparar com o promotor pedindo absolvição. Né? E, às vezes, o advogado pedindo a condenação, mas não por um homicídio qualificado, mas por uma lesão corporal, que a pena é bem menor. Então, você vai administrando a pena. Sim, como a gente fala. Isso, né? Tem um termo, desqualifica não. É queda da qualificadora. Queda das qualificadoras. Desqualifica, quer dizer, qualifica para uma pena mais leve, um crime menos grave. Esses são os desafios das crônicas. Sim. Quando eu toco em assuntos de direito, Tribunal do Júri, eu tento de alguma maneira facilitar a vida do leitor. Sim, porque é aquela história, né, Paulo? A gente sabe que o direito, ele foi a primeira das faculdades introduzidas no Brasil. Antes disso, os filhinhos iam estudar em Portugal, iam para Coimbra. Iam para Coimbra, né? E aí Pernambuco, Olinda, né? Isso. E Largo de São Francisco. Largo de São Francisco. Na época, Pernambuco era muito poderoso politicamente, né? Em razão até da proximidade com a Europa, né? Sim. Facilitava o comércio. Assim que o Brasil foi descoberto, Pernambuco era um eixo de poder mesmo, né? E o Rio e depois São Paulo. Mas as faculdades foram aí. Então, eu li recentemente até o livro Escravidão, do Laurentino Gomes, li o primeiro e o segundo, estou no terceiro. E ele comenta isso, né, que as profissões que mandavam no Brasil naquela época eram o direito e a medicina. As decisões passavam por esses profissionais. Você vê que os Estados Unidos ainda passa por isso que você falou. É difícil ver um arquiteto num filme, mas advogado sempre tem, né? Normalmente do diabo, né? Não, os arquitetos sempre enaltecidos, os engenheiros. Sim. Eu quis dizer no caso do advogado, que o advogado sempre é do diabo mesmo, né? Sempre um cara que está ali. Mas eu vejo muitos filmes importantes assim que ficaram famosos, que
sempre tem um advogado. Sim. Temos a Firma, né, do Tom Cruise, né? Sim. Foi um filme muito bacana. Eles procuram enaltecer a justiça através do trabalho do advogado nos filmes, Um filme né? 12 Homens e uma Sentença, que é um filme maravilhoso. Também. E são aulas. Os americanos, eles não dão ponto sem nó. Eles querem educar a população. Todo filme americano tem uma lição, quando não tem várias. E é para toda idade. É para criança, é filme para criança, adolescente, adulto. E eles falam muito da Constituição. Eu sou cidadão americano. Eu tenho meus direitos. Eles venceram a guerra Você vê cultural, criança falando isso, adulto falando isso, quer dizer, eles têm isso. Então, através do direito, é como a gente começou a falar o programa, através do direito, você passa o conhecimento de como pode ser a sua vida tranquila, respeitar e ser respeitado, né? Então, eu acho que... Eles exportam a commodity mais valiosa do mundo, que são os valores, não é? Os princípios. Olha, Perfeito. basta observar no Brasil. Perfeito, o isso Halloween mesmo. virou uma tradição Sim. que hoje comemorada no Brasil inteiro. Que é uma festa o americana. agigantamento da cultura americana dentro do Perfeito. Brasil. Netflix, as séries que todos Sim. acompanham. Sim. Então isso é muito... O Darim seja um outro programa também. Porque haveria de se ter o quê? Uma troca. Eles Sim. também deveriam consumir a nossa rica cultura, né? Eles Sim. têm que assumir, mas eles não... Mas eles para um isso, pouquinho a mais gente fechado. tem que dar valor à nossa cultura. Claro, isso precisa ser ensinado, né? A nossa cultura, os nossos valores, que são muito importantes também. Eu né? ainda prefiro festa junina do que Halloween, então ainda estou nessa Saci, fase. né? Não podemos Mula sem esquecer cabeça. também Aliás, da nossa Monteiro história, Lobato, né? Que agora... Já escrevi sobre ele, o inclusive. Monteiro Lobato, ele ensinou gerações, as pessoas liam todos os volumes. Eu me lembro que eu tinha uma amiga, e quando eu a conheci, ela tinha 8 anos, e eu também, ela já tinha lido todos os livros do Monteiro Lobato, e todo aniversário meu ela me dava um de presente. Né? E aí veio a história que ele era escravagista, não sei mais o quê. Eu escrevi sobre, estou querendo desconstruir o Monteiro Lobato agora, então nós fazemos isso com a gente, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque algumas coisas têm uma época. E naquela época era recém saído da escravidão. Então, ele espelhava o Brasil daquela época para passar as lições. Pode ser que alguém assista essa entrevista de hoje daqui a 100 anos e ache algum absurdo do que está sendo dito aqui. Olha o que eles falaram. Só que é o que a gente tinha de informação hoje para falar. Exatamente. E eu acho que a sabedoria é justamente a gente sempre está conversando para crescer. E eu acho assim, ser professor universitário, assim como ser pai e ser mãe, aliás, você está sempre com a sua filhinha do lado, aliás, sua cara. Porque a criança ensina muito a gente, porque ela muda todo dia, ela é curiosa, ela está sempre questionando. Então, eu acho que é esse o caminho. Nós temos assim, já temos recado de encerrar, então eu vou dar uns segundinhos para você se despedir. Pô, Vilma, mais uma vez é um prazer. Sempre eu tenho a impressão que o programa é curtinho, né? Nossa conversa não dá briga. Eu vou te trazer no A Gente Pode Mais, porque é 1 hora. Aí a gente pode mais. Aí a gente pode mais. Pois é. Então, um beijo a todos, um beijo a você, um beijo a toda a equipe aqui. É sempre uma honra e toda vez que for convidado aqui estarei, que é um grande prazer. Tá? Eu amei que eu convidei você. Estarei lá. Aqui comigo não tem problema. Maravilhoso. Obrigada por mais essa troca muito rica, né? Porque muito conversar feliz. com você a gente sempre aprende muito. Tô muito Principalmente a encarar a vida com sabedoria e com alegria, né, Paulo? Sem dúvida alguma. Nós precisamos buscar essa felicidade. É né? isso aí, tá certíssimo. Isso Espero aí. que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.